Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o agricultor. Todo ramo que não dá fruto em mim, o Pai corta. Mas os ramos que dão fruto, Ele poda, para que deem mais frutos ainda. Vocês já estão purificados por causa da palavra que eu tenho lhes falado. Permaneçam unidos a mim, e eu ficarei unido a vocês. O ramo que não fica unido à videira não pode dar fruto. Vocês também não poderão dar fruto se não ficarem unidos a mim. Eu sou a videira e vocês são os ramos. Quem permanece unido a mim e eu a ele, dará muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada. Quem não fica unido a mim será como um ramo jogado fora e secará. Esses ramos serão ajuntados e serão jogados no fogo e queimados. Se vocês ficarem unidos a mim e minhas palavras permanecerem em vocês, podem pedir o que quiserem e será concedido a vocês. A glória de meu Pai se manifesta quando vocês dão muitos frutos e se tornam meus discípulos. Hoje, nessa reflexão, dentro do tempo da Páscoa, nós ouvimos o evangelista São João. O evangelista hoje no texto nos coloca um elemento muito importante. Jesus sempre ensinou que nós devemos estar ligados a Ele. Ele é o tronco. Ele é aquele que nos dá o alimento necessário, nos dá as condições necessárias para podermos continuar. E hoje o texto fala exatamente disso. Jesus diz: eu sou a videira e vocês os ramos. O que nós podemos compreender desta afirmação de Jesus para os cristãos do comecinho da igreja e para os nossos tempos, para os nossos dias? Jesus Cristo, ao dizer que Ele é a videira e os seus discípulos são os ramos, ou seja, os ramos que vão produzir frutos. O tronco, a videira, é aquela planta que vai trazendo para os ramos a capacidade de produzir os frutos. Portanto, se nós não estivermos ligados à videira, não estivermos ligados a esse tronco que é Jesus Cristo, nós não vamos produzir os frutos que a árvore deve dar. E aí está uma condição muito importante para todos nós. Escolher estar ligado sempre à videira. É uma opção que nós fazemos. Em outros trechos da Sagrada Escritura e do Evangelho, de modo especial, nós ouvimos que aquela árvore que produz frutos, o agricultor poda, cuida, alimenta. Agora, aquela árvore que não produz fruto, o agricultor corta e joga fora. Um ramo de uma árvore que começa a secar deve ser cortado, porque senão ele começa a atrapalhar a produção que aquela árvore tem para fazer. Nós somos discípulos de Cristo. Recebemos no batismo a condição de filhos e filhas de Deus. Levamos, através do nosso testemunho, a palavra de Deus a outras pessoas. Levar o testemunho, através do testemunho, a palavra de Deus aos outros, significa não
se deixar secar na videira. Nós devemos decidir manter sempre esta ligação e este vínculo com a videira, de modo que, através de nós, os frutos da videira irão aparecer. Nós devemos fazer com que o reino de Deus apareça no meio das pessoas, apareça na consciência, no coração, na prática, no dia a dia das pessoas. O reino de Deus, evidentemente, vai ser realizado completamente diante de Deus, no final dos tempos. Mas agora nós podemos vislumbrar, podemos descortinar estes sinais do reino de Deus. Portanto, estar ligado à videira, mantermos-nos ligados à videira sem nos deixar secar, significa, de alguma maneira, ir produzindo os frutos, os sinais do reino dos céus. Para que as pessoas olhem esta árvore, olhem esta videira e possam, de fato, compreender que ela não é uma árvore seca. E uma figueira, que nós conhecemos, não produz uva. A figueira produz figos. Uma laranjeira produz laranjas. Mas Jesus, dando o exemplo da videira, quer dizer que nós devemos produzir os frutos próprios da videira. A videira produz uvas. Nós, discípulos de Cristo, não podemos produzir coisas contrárias ao reino, coisas contrárias a Jesus Cristo. Temos que produzir exatamente aquilo que está de acordo com a vontade de Deus, de acordo com o projeto de Jesus Cristo. Quais são esses frutos que nós devemos produzir para que as pessoas, olhando aquela planta, aquela árvore, tenham esperança, tenham outra vez recuperada a sua dimensão de fé? Os frutos que nós devemos produzir são a fraternidade, a justiça, o respeito pela vida, o respeito pelas pessoas, o estar na sociedade de modo consciente, trabalhando para o bem comum, produzindo frutos que são os sinais do reino de Deus, para que o mundo seja um lugar bom para todas as pessoas. A proposta do Evangelho é proposta, não é uma imposição. A proposta do Evangelho nos traz exatamente este caminho. Devemos produzir sinais de fraternidade, de amor ao próximo, amor a Deus, respeito pela natureza, respeito pela vida humana, respeito por aquilo que nós mesmos criamos para garantir que esta vida continue, garantir que a nossa convivência seja uma convivência fraterna. Os sinais do reino de Deus, como nós podemos perceber, sendo adequados e de acordo com a vontade de Deus, com o projeto de Jesus Cristo, eles próprios irão se tornar uma semente que outra vez irá germinar e também irá produzir frutos no seu tempo. Uma fruta, ela tem as suas sementes e depois de um período, essa semente ela se torna uma árvore e começa ela mesma a produzir frutos. Se nós fazemos com que a nossa ligação com Jesus Cristo, a nossa adesão a Jesus Cristo, seja de tal modo que possamos produzir frutos e os frutos do reino de Deus, então é sinal de que esses frutos também eles, no futuro, poderão gerar as suas sementes e também produzir os seus frutos. Se nós plantamos fraternidade, colhemos fraternidade. Se nós plantamos justiça, direito, respeito, vamos colher também tudo isso. Diz o ditado do povo que quem planta chuva colhe tempestade. É exatamente isso. Os frutos que nós produzirmos para o reino irão produzir mais frutos. Não por causa de nós, não porque nós somos os melhores, mas porque Deus é que faz as coisas através de nós. Nós somos os ramos, estamos ligados à videira que é Jesus Cristo, estamos ligados a esse tronco que é Jesus Cristo. E é por Ele que nós produzimos os frutos. Sem Ele nós não podemos fazer nada.
Por isso, olhemos para os nossos dias, para a nossa realidade. O que é que está faltando? No nosso dia a dia, no nosso convívio, na nossa família, no nosso trabalho, a nossa cidade, o bairro, o nosso país, o que é que está faltando para que esses frutos apareçam? E nós temos que considerar que uma árvore, uma videira que produz frutos, se ela for plantada num local escondido, vai produzir os frutos, mas os frutos irão ficar escondidos. Nós temos que fazer uma grande plantação. Uma plantação enorme, onde não é possível não ver. E por isso somos convidados a evangelizar, anunciar o Evangelho, fazer com que as pessoas se sintam também elas ligadas a Jesus Cristo, ligadas à videira que é Jesus Cristo, e que elas se sintam ramos produtores, ramos que produzem os frutos para o reino dos céus. Façamos um esforço, olhando a nossa realidade, olhando a nossa vida, o nosso compromisso, nos dediquemos mais a ouvir a palavra de Deus. Nos dediquemos mais, um pouco mais, talvez, de tempo para a oração, para o nosso alimento espiritual, para a nossa vida espiritual. E assim nós poderemos evangelizar com segurança, com firmeza. Poderemos anunciar Jesus Cristo de modo seguro. Por isso, queridos irmãos e irmãs, somos chamados a esse convívio com Cristo. O Senhor Jesus Cristo, nesse convívio conosco, e nesse tempo da Páscoa nós observamos muito bem isso, cada vez mais se liga a nós, assume a nossa história, assume o nosso compromisso, assume o nosso estar no mundo e nos fortalece para sermos de fato seus discípulos, para sermos anunciadores do reino e para sermos também sinais do seu amor, da sua misericórdia. Que esta nossa adesão a Jesus Cristo nos fortaleça e nós possamos ser cada vez mais seus discípulos, lembrando aquilo que a Igreja nos pede. Por isso, o que a Igreja hoje nos propõe, de sermos discípulos missionários de Cristo, tem muito a ver com o trecho do Evangelho de hoje. Devemos estar ligados a Jesus Cristo. Se nós estivermos ligados a Ele, então seremos de fato verdadeiros discípulos missionários. O que faz com que o discípulo se torne missionário cada vez mais e fortaleça essa sua condição é Jesus Cristo. Que você, querido irmão, querida irmã, se sinta ramo da videira, se sinta ligado a Jesus Cristo, se sinta produtor de bens celestes, bens do céu, bens relacionados ao reino de Deus. E que o Senhor te acompanhe e te ajude para que a tua vida seja sempre sinal de amor.